Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou aqui do grupo Saber Investir Bem. Hoje eu vou trazer alguns comentários em relação ao segundo trimestre de 2024 da empresa Irani. Para quem não sabe, a Irani é uma small cap do setor de papel e embalagem, que tem apresentado ali uns bons resultados, entrou para o índice de dividendos como uma boa pagadora de dividendos, mas a gente vai estar olhando aqui alguns aspectos comerciais e algumas perspectivas de dividendos. Então, se você tiver interesse, segue no Instagram, Saber Investir Bem, e pode entrar em contato através de e-mail para alguma sugestão ou algum feedback. Apenas fazendo um comentário rápido, o conteúdo do canal é educacional, informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Sobre a Irani, a gente vai estar abordando alguns aspectos sobre a área de atuação, por que a empresa não é totalmente comparável com a Klabin ou a Suzano, que são as três então do setor de papel da bolsa. A gente tem Irani, Klabin e Suzano, mas a gente vai ver porque elas não são totalmente comparáveis. Eu vou trazer também alguns impactos que as chuvas do Rio Grande do Sul trouxeram para a empresa, porque a empresa ela tem uma sede no Rio Grande do Sul, uma sede em Porto Alegre, então as chuvas impactaram alguns setores da sua atuação. Vou trazer algumas informações sobre endividamento e o porquê isso é importante quando a gente vai olhar sobre dividendos na empresa. Vou falar sobre a rentabilidade, o desempenho da ação e também algumas perspectivas no sentido de dividendos. Então, bora continuar. Bom pessoal, então a Irani traz aqui alguns números na sua apresentação do segundo trimestre. Um deles é a receita líquida de 393 milhões, que ficou instável em relação ao seu trimestre passado, um lucro líquido de 40 milhões, que apresentou uma queda, o EBITDA de 118 milhões, e um item muito importante para a empresa, que é a dívida líquida sobre EBITDA, de 2,19. Por que isso é importante? A empresa ela tem uma política de pagamento de dividendos de 25% do seu lucro líquido trimestralmente. No entanto, se esse número aqui de dívida líquida EBITDA ficar abaixo de 2,5, a empresa ela vai pagar 25% adicionais, direto para o bolso do acionista. Ou seja, a empresa vai gerar um fluxo de caixa maior caso a dívida esteja controlada. A Irani não é 100% comparável com a Klabin e com a Suzano por conta de um fator muito importante que diminui a sua instabilidade no seu lucro e na sua receita. A Irani ela só trabalha com embalagem em papel. Ela não vende celulose como faz a Klabin. Então a Klabin ela vai ter uma oscilação em relação ao seu mercado externo sobre a celulose. No caso, a Irani ela produz celulose, mas ela utiliza nas suas próprias atividades. Então ela pega a celulose e trabalha dentro do seu escopo empresarial, de uma forma que ela não vende esse produto. Tá? Então 57% da receita da Irani vem através do setor de embalagens. E esse setor hoje, como a empresa está destacando, ele tem apresentado um crescimento de vendas de 8,4%, acima do mercado da em papel, tá? Então 8,4% contra 5,4%. No trimestre apresentou um pouco estável, tá? Ele só cresceu quase 1% em relação ao mercado como um todo, que cresceu 4%. Mas uma coisa que está prejudicando o resultado da Irani é isso aqui. O preço médio líquido de impostos. Na Irani, ele caiu na comparação anual 7,2%. Ou seja, a empresa ela aumenta a sua quantidade de vendas, mas ela não consegue repassar preço. No trimestre a gente vê que ficou estável isso também. E isso não foi apenas no setor de embalagem. A gente vai ver que continuou em todos os setores. Embalagem, papel e resinas. Como a embalagem representa uma grande participação na receita da Irani, cerca de 57%, a gente pode olhar para entender melhor como a empresa trabalha, para quem que ela vende essas embalagens. E a gente vê que 75% de todo o volume vendido são para empresas do segmento de alimentício. Então 37% em proteínas, principalmente aves, 29% alimentos industrializados e alguns pouquinhos em laticínios, bebidas, avicultura, horticultura e 25% para outros setores. Então de 57% das vendas da Irani, da receita da Irani, vem das embalagens e desses 57%, 75% estão no setor alimentício, o que pode, se esse setor não for tão bem, gerar um impacto na receita da empresa. Então, por exemplo, imagina que aqui a gente tem a Irani ela vai vender para o seu cliente, esse cliente provavelmente vai ser uma empresa, um produtor que repassa os produtos ali do ramo de alimentação. Esse cliente vai vender para o consumidor final. Só que, no entanto, se o mercado deste cliente não está indo muito bem, ele não consegue pagar mais pelos preços, pelos produtos que a Irani vende. De uma forma que a Irani acaba segurando esse preço e não conseguindo repassar, de forma que ela não aumente o seu resultado. O segundo setor mais relevante para a Irani é o setor de papel. Esse papel ele é utilizado para embalagens flexíveis, na fabricação de sacos, sacolas para lojas, alimentos, teleentrega, vai até supermercado, por exemplo, e ele tem um papel muito importante de substituição ao plástico e também para a fabricação de papelão ondulado, embalagem sustentável de papelão ondulado. E no setor de papel, a gente vê que a produção aumentou 12,6%, 1,2% no trimestre, e as vendas aumentaram apenas 8,4%, sendo 4,4%
no trimestre. E de todas as vendas, 77% são flexíveis e 23% são rígidas. Na produção, a situação é a inversa. A maior parte está no papel rígido e uma menor parte ele vai para flexível, para as embalagens flexíveis. Mas aí vem até no papel o mesmo problema das embalagens. O preço caiu na comparação ano a ano. Caiu cerca de 6,1% para embalagens rígidas e 7,5% para embalagens flexíveis, apresentando estabilidade em relação ao trimestre e um aumento para as rígidas em relação ao trimestre de 2024. Uma das coisas que atrapalha o resultado da Irani são o crescimento do preço das aparas. A apara é uma das matérias-primas que a Irani utiliza para a produção de papel, para a produção de embalagens, e cresceu 10,6% em relação ano a ano, com um destaque para o trimestre de 28,8%. Por que isso aconteceu? Isso tem acontecido por conta das chuvas do Rio Grande do Sul que impactaram esse preço da aparas. O repasse foi maior, de forma que o lucro líquido da empresa foi impactado nesse segmento, no segmento que utiliza as aparas para a produção. Essa informação sobre a aparas é relevante porque 19% do custo da empresa vem disso. Então, se isso aqui apresentar um crescimento de, por exemplo, 30%, que foi quase o que aconteceu nesse trimestre, o resultado vai cair, porque o custo vai ser muito mais alto. Logo depois do custo da aparas, vem o custo da celulose, que a própria Irani produz para utilização própria, ou seja, ela não vai estar importando a celulose. Ainda falando das chuvas, um segmento da Irani que foi muito afetado foi o de resinas, que ela trabalha com breu e terebintina. O que aconteceu foi o seguinte, a produção caiu 25% na comparação anual e a venda também caiu 7% ou 14% na comparação trimestral e os preços também caíram. Ou seja, uma participação muito pequena no resultado da empresa, mas que foi muito impactada com destaque de baixa demanda pelo mercado externo em função de baixa atividade econômica. Para fechar o ponto sobre as receitas da Irani, a maior parte, 85%, está concentrada no mercado interno e 15% está no mercado externo, tendo uma participação muito grande na Ásia, Europa e América do Sul. Então aqui a receita líquida por segmento, 57% no segundo trimestre veio do setor de embalagens, 37% no papel e 6% nas resinas. O que a gente pode acompanhar aqui é que as resinas caíram e esse 1% que caiu da resina passou para a embalagem, que está assumindo uma participação cada vez maior no resultado da empresa. Apesar de todas essas quedas, uma coisa que a gente pode estar destacando em relação à geração operacional de caixa é que a margem EBITDA está se mantendo bem firme, até em comparação com o ano passado, porque no segundo trimestre de 2023 a margem EBITDA ajustada foi de 29,7%, e nesse segundo trimestre, um ano depois que caiu todo o preço médio dos seus produtos, que até as suas vendas podem ter aumentado, mas o preço caiu, ela se manteve em 30%. Se você olhar aqui, no ano passado essa margem está muito maior por conta de um não recorrente relacionado a crédito de PIS e COFINS, que foi 147 milhões de reais, que impactou muito o resultado, tornando difícil comparação com o ano de 2023. Mas então, se a gente ajustar, as margens estão bem estáveis. Ela diminuiu o preço do seu produto, acabou tendo um lucro líquido menor, mas a margem continua estável. Falando sobre o endividamento da empresa, a gente pode ver que a dívida bruta caiu em comparação com o ano passado, passando de 1,8 bilhões para 1,6. Isso aconteceu porque a empresa tomou alguns empréstimos nos bancos e utilizou esse recurso para amortizar essa dívida mais cara do ano passado. Mas a situação ainda é confortável, porque apenas 9% é de curto prazo. Então a empresa ela possui 614 milhões em caixa e apenas 9% da sua dívida é de curto prazo, ou seja, ela vai desembolsar no próximo ano, o que torna uma situação muito confortável. O que acontece é que a dívida líquida sobre o EBITDA subiu de 1,95 para 2,19. Isso acontece principalmente porque o saldo de caixa da empresa abaixou, de 860 milhões para 614. A empresa destaca que esse desembolso de caixa foi por conta dos projetos Gaia, que ainda estão em andamento, não têm todos concluídos, mas que esses projetos Gaia é um remapeamento da empresa, é uma reforma interna, ele está aumentando a sua eficiência da empresa, e se eles conseguirem colher esses frutos logo, eles vão ter bons resultados e boas perspectivas. Aqui uma foto só para a gente entender a questão do endividamento e da dívida líquida. A dívida bruta da empresa caiu de 1,8 para 1,66. No entanto, o saldo em caixa da empresa diminuiu em comparação ao que ela tinha em 2022, o que resultou em um aumento da sua dívida líquida sobre EBITDA. Apesar de todos esses desafios, a empresa permanece rentável com um ROIC de 12,9% em comparação com um custo médio de dívida de 8,2%, ou seja, 4,7 pontos percentuais a mais. Isso significa que a empresa ela consegue ter uma geração de lucro melhor do que a sua dívida. Ela permanece rentável. Quando essa relação é positiva, ou seja, ROIC menos custo médio de dívida, significa que a empresa está aumentando o seu valor intrínseco. A longo prazo, isso traz resultado para o acionista e uma maior valorização da empresa.
Para toda empresa que a gente vai investir, um fator muito importante de olhar é o seu valor de mercado em comparação com o seu lucro líquido, como a gente está vendo aqui no gráfico do site da Coifin. Como a gente pode ver, se o lucro da empresa vem subindo, a cotação da empresa tende a acompanhar. Então você vê que na linha amarela o lucro sobe e a cotação sobe junto. Em algum período aqui, por exemplo em 2022, gerou uma grande diferença. O lucro estava mais alto e a cotação tinha caído. Quando isso acontece, pode ser um bom momento para se comprar a empresa. Mas o que a gente está observando hoje é o seguinte: o lucro líquido da empresa caindo e o seu valor de mercado também caindo. Vou trazer esse gráfico um pouco mais perto, na comparação aqui ano a ano, você vê que eles estão bem par a par. O lucro caiu, a cotação acompanhou essa queda. Se o lucro continuar caindo, provavelmente o valor de mercado da empresa vai cair também. E se o lucro voltar a subir, pode ser que o valor que dê uma oportunidade de comprar a empresa, com uma perspectiva nas melhoras do seu resultado, e gere uma valorização a longo prazo. Olhando a foto da Irani, a gente vê que é uma empresa negociada a 12 vezes o lucro, não está tão baixo, está um valor até que alto, com um dividendo de 7,2%. Mas esse dividendo está considerando o não recorrente do ano passado. Olha só como que está aqui. Em 2023, a empresa pagou 85 centavos, mas você vê que não é prática, não é o comum. A empresa normalmente vai pagar essa faixa de 50 centavos, em 2022 ela pagou 64 centavos, em 2021 ela pagou 35. Um dividend yield médio de 4,5%. Então, se a gente não acompanhar de perto o resultado da empresa, a gente vai tomar um susto com a queda do seu lucro. Aqui, como a gente pode estar vendo, no segundo trimestre de 2023, ela reportou um lucro líquido de 228 milhões, referente a um não recorrente de crédito de PIS e COFINS. E aí, logo depois, no quarto trimestre de 2023, um lucro líquido de apenas 7 milhões, que gerou um dividendo de 1 centavo, 0 ponto nada de dividendo. E agora ela está nesse patamar de 40 milhões, está segurando os seus preços, e se ela voltar a repassar, esse lucro pode voltar no patamar normal de 90, 100 milhões de reais. Outro cuidado que a gente tem que ter é nesse gráfico aqui de lucro versus cotação do investidor 10, porque a empresa teve um problema, assim, uma distorção em relação ao seu lucro líquido, que ficou negativo em alguns períodos. Isso gera uma distorção muito grande no gráfico. Olhando assim, a gente vai falar, nossa, está muito diferente, ela está muito barata. Mas voltando aqui para o gráfico do Coifin, por exemplo, a gente vê que não é bem assim a história. O valor de mercado da Irani está caindo e está acompanhando o seu lucro líquido. Bom, pessoal, usando esses gráficos e todas essas informações que a gente trouxe, eu fiz uma pequena projeção do seu dividendo. Se a empresa, então, estiver repassando 25% do seu lucro líquido, nesse último trimestre ela lucrou quase 17 centavos por ação, o que gera um dividend yield anualizado de 2,15, considerando um preço de 7,76, que foi quando eu montei esse slide aqui, com um dividendo adicional de 25%, caso a dívida líquida se mantenha estável em 2,5%, chegando a 4,3%, que vai ser 0,33 por ação. Então, para fechar o vídeo, eu venho falar, estudem as empresas, verifiquem seus resultados, acompanhem no site de RI e tenha ciência de onde você está investindo. A empresa pode estar barata para alguns, pode estar cara para outros, tudo depende da sua estratégia e do seu estudo e do que você quer fazer. O que eu vi aqui é que ela está com um dividendo muito baixo, mas que ela ainda permanece rentável. Ela voltando a entregar e repassar esses preços que estão congelados, ela vai apresentar uma melhora no seu dividendo que pode estar sendo enquadrado novamente na nossa estratégia de dividendos. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão, deixa aí nos comentários, dá um like, se inscreve e compartilha. Também pede aí o grupo para membros, que a gente vai estar mandando o link, você pode estar entrando, eu vou deixar aqui na descrição também. E participar com a gente, dos comentários das empresas, análise e muitas informações muito interessantes. Fico por aqui, forte abraço e até mais!